Provavelmente, estou infringindo alguma lei publicando abertamente isso. É claro que um padre não pode contar nada do que foi dito em uma confissão, mas acho que esse homem é uma exceção. Preciso contar a alguém, antes que minha consciência me leve à loucura. Devido aos meus longos anos de experiência, me acostumei com o trabalho. Então, quando esse homem entrou na igreja e foi direto para o confessionário, não fiquei nem um pouco surpreso. Ele não se apresentou, mas isso também não era incomum. Algumas pessoas preferem o anonimato total quando confessam seus pecados. Não consegui vê-lo direito. Ele usava um suéter cinza e seu capuz cobria o rosto, obscurecendo sua feição. Ainda assim, não pensei muito sobre isso. Apenas me juntei a ele na cabine, como deveria fazer, e o cumprimentei com as mesmas palavras que já havia falado inúmeras vezes. Ele ficou em silêncio no início, então dei a ele um pouco de tempo, porque pensei que o homem simplesmente não sabia como começar. Mas depois de alguns minutos, perguntei o que ele queria confessar. Mais alguns segundos se passaram e ele então falou. Me disse que tinha ido para a floresta em um tom como se eu já devesse saber sobre todo o resto. Depois de alguns minutos em silêncio, ele não deu mais detalhes, como se isso já contasse como um enorme pecado. Pensei que fosse um caçador, pedindo perdão pela vida dos animais que ele havia matado. Talvez tivesse sido sua primeira caçada e o peso das vidas inocentes pesasse sobre ele. Com toda a calma, pedi para que ele continuasse. Então, o homem me contou sobre uma pequena clareira, onde a grama é mais verde que o resto da floresta, e sobre a pequena cabana que ficava no referido lugar. Mas depois disso, ficou em silêncio novamente. Perguntei por que ele considerava isso um pecado, e a pergunta o fez gargalhar, em um som tão assustador que fez minha pele arrepiar. É claro que o homem maníaco não explicou seu raciocínio, apenas se levantou e saiu a passos pesados. Fiquei surpreso com tudo isso, mas presumi que fosse alguma piada. De qualquer maneira, eu tinha certeza de que nunca mais veria o homem estranho novamente. E é óbvio que eu estava errado. Ele veio à igreja no dia seguinte e caminhou direto para o confessionário mais uma vez, esperando que eu o seguisse. Claro que eu o segui. Esse era meu trabalho e também esperava que ele esclarecesse algumas coisas, pois eu tinha pensado muito sobre sua confissão anterior. Ao contrário do que eu esperava, o homem apenas disse que mal dormia ultimamente. E como forma de o deixar mais à vontade, respondi que também sofria de insônia. Aproveitando o possível processo de identificação por parte dele, perguntei mais uma vez por que considerava o fato de ir até a floresta um pecado. E ele riu novamente, com um som que me fez querer arrancar minha própria pele. Havia outra pessoa que visitava a igreja com frequência, fora dos cultos de domingo, uma jovem simpática que sempre se sentava em uma das primeiras filas e orava em silêncio por um tempo. Conversamos um pouco às vezes e ela foi muito educada, o que me encantou se comparado às outras pessoas de sua idade. Quando ela veio da próxima vez, me contou como se sentia vigiada em sua própria casa e não se sentia mais segura lá. Ela rezou para que aquela sensação terrível fosse embora, e eu reservei um tempo para orar por sua segurança. O homem estranho, por sua vez, vinha todos os dias e sempre falava uma ou duas frases no máximo, mas nenhuma delas incluía algum tipo de pecado. Depois de apenas 3 dias lidando com essa mesma situação, ele começou a se repetir, falando sobre a floresta e sobre sua insônia novamente. Sempre as mesmas coisas, como um disco quebrado. A primeira mudança ocorreu no dia seguinte à minha conversa com a jovem. Quando percebi essa coincidência,
perguntei se ele a conhecia, só porque eu tinha um mau pressentimento sobre ele. E o homem estranho sorriu, me fazendo instintivamente morder meu próprio lábio até sangrar. Ele não disse uma palavra depois disso, o que me fez acreditar ainda mais que era uma má companhia. Suas visitas duravam mais de uma semana e eu ainda não tinha visto seu rosto. Ele sempre usava aquele capuz e ia direto para a cabine todas as vezes. Às vezes, eu só via ele com o canto do olho. Não havia padrão em sua chegada, e só descobri isso depois de tentar entrar no confessionário mais cedo ou mais tarde, mas não adiantou. Ele parecia saber quando tinha que chegar para me encontrar. Depois de sua estranha reação à minha pergunta, fiquei ainda mais preocupado com a jovem simpática que vinha sempre pedir por orações. Saber que uma aberração como ele estava à solta tornava minha insônia ainda pior. E pensando nisso, passei horas acordado na minha cama, imaginando sobre o que possivelmente estivesse acontecendo. Até quando não aguentei mais e fui até a casa da jovem indefesa que poderia estar correndo sérios perigos. A princípio, ela relutou em me deixar entrar. Coitada, era uma mulher completamente paranoica. Segundo ela, nunca tinha visto alguém estranho perto de sua casa, mas havia a sensação intensa de estar sendo observada. Expliquei minhas intenções em fazer uma oração no lugar, e só então ela finalmente se afastou, me deixando entrar em seu apartamento. Agradecida, a mulher reconheceu que realmente se sentiria mais segura se alguém abençoasse a casa, pois assim teria certeza de que Deus cuidava dela. Iniciando os afazeres, decidi começar por onde a sensação de insegurança da mulher fosse pior: o quarto dela. Tinha uma única janela que dava para o quintal, e enquanto eu estava sozinho naquele cômodo e olhava para fora, eu o vi parado do lado de fora. O mesmo homem estranho que ia na igreja me encarou, embora seu rosto continuasse escondido sob o capuz de seu suéter cinza. Ficamos assim por vários segundos, até ele começar a rir. A janela estava fechada, mas o som era tão alto que dava a impressão de que ele estivesse ao meu lado. Instintivamente, arranhei minha pele violentamente. A jovem entrou no quarto assim que escutou o riso solto do homem estranho e gritou para que eu fosse embora. Tentei perguntar se ela conhecia ele, mas ela não me deixou falar uma única palavra. Apenas gritou comigo que eu deveria sair de seu apartamento e nunca mais voltar, enquanto chorava e me empurrava para fora. No dia seguinte, o mesmo homem veio à igreja como sempre, mas depois dessa situação, a monotonia de suas confissões mudou. Lembro-me claramente de suas palavras: "Não tente me trancar." Ele sibilou e sua voz era fria, cruel e zangada. "Eu estive trancado por muito tempo," ele disse em seguida, mas depois o silêncio voltou a cobrir sua voz. A jovem que eu havia visitado nunca mais veio à igreja e as confissões monótonas do homem continuaram, todos os dias como um relógio. A mesma história da floresta e sua insônia, contada sempre com as mesmas palavras. Ao contrário do que eu podia fazer, tentei várias vezes sair da cabine ao mesmo tempo que ele estivesse confessando, só para ver pelo menos a cara dele, mas o homem sempre ia embora. Depois de alguns dias, decidi visitar a clareira que ele sempre mencionava em todas suas confissões. A grama era realmente mais verde ao redor da pequena cabana, e enquanto eu caminhava até a clareira, tive a mais intensa sensação de déjà vu. O cheiro de podridão pairava no ar. Eu estava prestes a tocar a maçaneta quando uma vertigem intensa me atingiu. Devo ter desmaiado nesse momento, porque depois, a próxima coisa que vi
foi a imagem do homem taxado como maníaco em estado de putrefação. Ele estava preso em várias correntes espalhadas pelo chão do porão. Ali era sua prisão, mas era tarde demais. Quando as viaturas de polícia chegaram, as luzes ofuscaram minha visão já turva. Então deu-se o processo de verificação. Depois de meses analisando as provas deixadas para trás, os oficiais encontraram várias digitais espalhadas pelo local. Encontraram a responsável por aquela cena desumana. A mulher, que reclamava de ser perseguida, na verdade estava sendo perturbada por sua primeira vítima, que durante todo esse tempo havia me descrito o local onde seu corpo jazia sem vida, mas em nenhum momento pude perceber seu pedido de socorro. Até a próxima. Obrigado.